third presentation for our camp meeting. Quero dar as boas-vindas a todo mundo para a nossa terceira apresentação dessa campal. It's Sabbath morning where we are, locally. Aqui onde estamos é sábado de manhã. If it's Sabbath for you, I want to wish you a blessed Sabbath experience wherever you may be. E sendo sábado, eu quero desejar a todos uma boa experiência de sábado, seja onde quer que vocês estejam. Let's open with a word of prayer. Vamos começar com palavra de oração. Holy God, we thank you Santo Deus, te agradecemos that you might guide, direct and bless us. que o Senhor nos guie, nos dirija e nos abençoe. We thank you for the blessings of this Sabbath, Te agradecemos pelas bênçãos deste sábado. and as we commit to attempting to hear your voice today, E ao nos comprometermos em tentar escutar a sua voz hoje, we ask that we would participate not only one with another, but with the Holy Spirit guiding and directing. oramos para que nós possamos participar da comunhão não somente de uns com os outros, mas diretamente Jesus' do name, Espírito amen. Santo. No nome de Jesus, amém. In yesterday's study, I don't know if we got off track or lost direction a little bit. No estudo de ontem, eu não sei se a gente saiu do rumo um pouco, se a gente fez algum desvio. I was asked a question, or someone gave an opinion, Me fizeram uma pergunta ou alguém deu uma opinião and there seemed to be some confusion about terms that I've used. e parece que teve um pouco de confusão com relação a alguns termos que eu So these were usei. in connection to studies that were done at a previous camp meeting. E isso em conexão por estudos que foram dados em campais anteriores, Where I'd used the term panoramic and dispensational, quando eu usei os termos panorâmico e dispensacional. and I think I've now, at this camp meeting, in trying to explain what I said, used the word fractals. E eu acho que nessa campal eu estou tentando explicar a palavra que eu usei, And fractais. the conclusion of all of that was that it seemed to confuse at least a few people. E em conclusão, parece que isso confundiu algumas pessoas, pelo menos. So we spoke about it off camera, Então a gente falou sobre isso fora das câmeras, and I'm hoping that I clarified those points. e eu espero ter esclarecido esses pontos. So does anybody have any questions Então, se on não, that matter? parece já não haver perguntas sobre esse So the assunto. reason it came up E a razão que isso apareceu, pela qual is isso apareceu, because when I asked a question, é porque quando eu fiz uma pergunta, yesterday, ontem, why an election? por que uma One of the eleição? answers I got was an Eden to Eden model of election to election. E uma das respostas que me deram é porque o modelo se trata de eleição a eleição, de Éden a Éden. And there were questions on what type of a model that is, E havia perguntas sobre isso. Que tipo de modelo é esse? whether it's a panoramic model or a progressive model. É um modelo progressista? É um modelo panorâmico? So unless there are any further questions on that, I'm happy to leave that aside and move on. Então, não vamos fazer mais perguntas sobre isso. Eu gostaria de deixar isso um pouco e seguir. Okay, no hands up, so I'm going to move on. Se não tiver nenhuma mão levantada, não tem nenhuma mão levantada, então vamos seguir. Just want to
go back to this point, these dates or events that I'd marked four there. Eu gostaria de voltar para esses pontos, esses datas ou eventos que eu marquei. Eu marquei 5 delas. So I'm going to rewrite them out here. Então, eu gostaria de escrevê-las novamente aqui. So we have 18th of July, Nós temos o dia 18 de julho, 5th of November, 5 de novembro. we didn't check the dates before. I don't know if someone can confirm if it is the 17th of December that I put there to make sure that É, eu vou confirmar, mas alguém poderia me dizer se é o dia 17 de was dezembro it que a eu mistake. coloquei? Ou se eu estou errando? Are we okay 17th? Because not 16th? É 17 mesmo ou 16? Okay, I'll keep it at 17th. Eu vou escrever 17. 17 de dezembro. So I didn't put this next one on. Eu não coloquei esse próximo. I'm going to put it in parentheses. Eu vou colocar em parênteses, And then we had the 20th of January. que é 6 de janeiro, e depois dia 20 de janeiro. Okay, so we've got the RNC for this one. Então, para esse daqui é a Convenção Nacional Republicana. We've got the election. Temos a eleição And if you remember, para 5 I de novembro. put the term ratification of the election for December. E se vocês podem se lembrar, eu coloquei o termo ratificação das And eleições I've been told para that's not 17 de an dezembro. accurate statement of what happens in December. Mas me disseram que não é tão preciso com relação ao que acontece em dezembro, esse I've been termo. told it's not an accurate representation of what happens in December. Disseram que não é uma representação precisa sobre o que acontece em dezembro. So January 6th is actually the ratification. Então, na verdade, 6 de janeiro é que é a ratificação. Maybe you wouldn't use the word ratification. Talvez eu não usaria essa palavra ratificação. But if anybody has another word, Se alguma outra pessoa tem outra palavra, se alguém tem outra palavra. so I'm going to use certification. That's okay. I did hear what you'd said, Kathy. Eu escutei o que você disse, Kathy, e eu vou usar essa palavra, certificação. So the certification of the election, A certificação da eleição. so we've got the inauguration. E depois nós temos How would we mark the December event? a inauguração. E o que marcaria esse evento de dezembro? A posse, desculpe. Read the microphone if you're going to speak. Dia 20 de janeiro ele marca a posse. The vote by the Electoral College. So Ela disse que é o voto I do know it's the colégio electoral eleitoral. college, but I just wanted to put what it was here. What happens? Eu sei que tem a ver com o Vote. colégio eleitoral, mas eu quero que a gente coloque o que acontece aqui So nessa the data. electoral college votes, Então, os votos do colégio but eleitoral, there's already been a vote mas já houve um voto in November. em novembro. Uma votação já houve. That's why I called it ratification at the time, because it's a ratification of the vote in November. Por isso que eu chamei isso de ratificação, porque é a ratificação dos votos de novembro. That's how I framed it, É assim como eu because January demonstrei. 6th is the ratification of what happens in December. Porque 6 de janeiro é a ratificação do que acontece em dezembro.
It says that December 11th, the certificates of ascertainment are due. I just need one word Eu não entendi o que ele or two que- maximum. Well, December 17th, they vote. They meet and they vote. Ele disse que no dia Electors 17 meet in de all 50 states. One vote for each president, vice president. Is that good enough for everybody? Eu não entendi o que esse Everybody participante understands what disse. that meant? Todo mundo entendeu o que isso Because if I significa? just put vote, Porque se eu I'm happy colocar to aqui move on. voto, para mim tá tudo certo a gente Electors vote. continuar. Ele disse que os eleitores votam. Sure, but I don't put who did what in January the 6th, then you're okay for me not to do that. Mas eu também não coloquei quem fez o quê em 6 de janeiro e tava tudo bem para vocês. Okay, I'm going to leave it as vote E tudo bem, eu vou deixar então aqui como voto. because the way you win an election isn't by one person, one vote in the United States. Porque a forma como você ganha as eleições nos Estados Unidos não é um voto por uma We've pessoa. discussed this numerous times in presentations. I mentioned that when I spoke about this. Nós discutimos sobre isso várias vezes em apresentações. Eu falei disso quando nós discutimos sobre esse tema. I'm only bringing it up again because people didn't like the word ratification. E eu só estou De trazendo December. isso de volta porque as pessoas não gostaram da palavra que eu usei como ratificação agora em dezembro, relacionada a dezembro. I don't want to make a big deal out of it. I'm just letting you know. Eu não quero fazer com que isso seja uma coisa tão importante assim. Ready? I know you only want one word, but since there's two voting systems, do you want to say? Uma vez que há dois sistemas de votos, Okay. How about if we say November 5th, people vote? e se a gente dissesse assim, que em 5 de novembro as December pessoas 17, votam electors vote. e depois nos 17 de dezembro o eleitorado So feel free to vota? put that in your notes if you want to. Vocês podem colocar isso nos I'm only going through this nas suas because notas se vocês quiserem. someone wanted me to add January the 6th. E alguém quis que eu colocasse 6 de So janeiro. when anybody speaks about something that you have said, they often can misunderstand or it can appear that they misrepresent you. Quando alguém diz algo que você disse, pode acontecer de essa pessoa te representar mal ou não entender o que você, So I ou want to dizer algo clarify errado. Então, eu gostaria de esclarecer. when I said why an election, Quando eu disse por que uma eleição, I thought I was clear and explicit eu achei que eu estava sendo claro e that explícito when I said all the speakers que have put their studies in the framework of an election, quando eu disse que todos os palestrantes fizeram um modelo que tinha a ver com eleição, this past election, essa eleição passada, I wasn't focusing on November. eu não estava focando em novembro. I think I was clear on that. Eu acho que eu fui claro com relação a isso. If you're not clear on some points, all of us know Se vocês não têm clareza em algum dos pontos, todos nós that Elder Terry sabemos. marks the Sunday law as July, and July was not the election. Nós sabemos que a anciã Terry marca a lei dominical em julho e julho não foi a eleição. So if one of the speakers chooses another date or event, Então, se um dos palestrantes escolhe uma outra data ou evento, which is what I suggested, que era o que eu sugeri, I think I'm portraying what they're teaching accurately. eu acho que eu estou representando o que eles ensinaram So I just wanted to adequadamente. clarify that. Então, eu gostaria de esclarecer isso. Not perhaps for people here, but the question or the critique that I've received.
Então, isso não é para as pessoas que estão aqui, mas a pergunta ou crítica que eu recebi Um, while we're here, foi essa. Enquanto estamos aqui, if I put the 5 names, se eu colocar os 5 nomes, put your hands up or ask for the mic. Tell me what event or date these people are picking. por favor, levantem as mãos, liguem seus microfones. Quais são os eventos que essas pessoas estão escolhendo, que elas estão selecionando? Aaron? Aaron is November 5. Aaron, 5 de novembro. Ariane doesn't really give a date. O Arian não deu uma data. Curtis bookend the first waymark of the arrival of the Sandero from July 18 to December 17. O Curtis colocou o seu primeiro marco da lei dominical entre julho e dezembro. 18 de julho a 17 de dezembro. Elena, I believe it's the whole year that Helena, she takes into account. creio que ela leva em consideração Which o ano year? inteiro. Qual ano? 2025. 2025. So I put January the 1st. Então eu coloco aqui 1º de janeiro? From the election, so January the 6th. A partir da eleição, então seria 6 de I believe janeiro. it's number 4. And Terry is July 18. E a Terry diz 18 de julho. Any other options? Mais alguma opção? Put your hands up if you disagree with any of those. Podem levantar a mão se você discorda de alguma dessas Put your datas. hands up if you agree with all of those. Levantem as mãos se vocês concordam com todas essas datas. Put your hands up if you have no idea. Levanta a mão se você não faz ideia. Put your hands up if you're not participating. Levanta as mãos se você não está participando. Online, 60% of the people don't do anything. Para as pessoas que estão online, 60% das pessoas não fizeram nada. So I don't know what to make of that. Então, não sei o que fazer com isso. I know. They're coming along for the ride. Okay, so am I the only person that disagrees with that? Então, eu sou a única pessoa que discorda com isso? Yes, of course, I guess. Sim, acredito que sim. So I'm going to put number 5 for Eleanor. Então, eu vou colocar aqui para Helena número 5. Katia? Kátia? Yeah, that's fine. I forgot if it was January 6th or January 20. Ah, tudo bem. Eu esqueci se era 6 de janeiro ou 20 de janeiro. Kathy? Kathy? I'm trying to go to all the people I remember put their hand up that they said it was all correct. Então, as I thought pessoas. hers was the whole year. Eu acredito que I era don't mind o the ano whole year. I just want to inteiro. know when the year begins. Eu não importo que seja o ano inteiro, mas eu quero selecionar quando o ano começa. Correct? Okay. No, I agree that if you're using the start date for the year, Eu acredito Helena que se was você colocar, I agree eu concordo, if the start date for the year que se a data inicial do ano is being used, está sendo usada, Elena was late. So January 20, I would agree with. That's good. que a Helena estava atrasada. Was that all good? Translated? Porque
How comes I can hear her well? Estava usando 20 de janeiro. Can hear her from the speaker, not from her voice. Switch it off, unplug it. There's only drinks in there. Carry on, Debbie. Pode continuar, Derry. I agree that January 20th Eu concordo com 20 de janeiro, would be Elena's late de que seria start of the Sunday law. o que a Helena diz como sendo o começo da lei dominical. Ariane, I remember he was late in 2025 as well. But I É, think, eu lembro que o Arian também estava falando de but I think 2025. he with some of his later studies did, Just tell me the date, not the history. Não me diga a história, me diga a data. well, I thought it was January 20th originally. Eu acredito que Arian's era position, but originalmente 20 de janeiro. What does late mean? You said late a couple of times. O que é late, que he é... originally at the No, IAM, with Eleanor, you said late. Você falou que a Helena estava atrasada. O que significa isso? she originally was after the election Originalmente or ela the estava inauguration, rather, depois da eleição ou depois da from posse, my understanding, a my partir do memory. meu entendimento, da minha So memória. originally she didn't have a date, Então, originalmente ela não Right. tinha uma She data. didn't have a date. Sim, ela não tinha uma and now she's data. moved to a date. Então, ela passou a ter uma data. I thought she had also gone to the whole year, Eu pensei que ela 2025. também Beginning tinha when? se referido ao ano inteiro, Late, January 20th, 2025. inauguration. Ah, no final You said de late again. I don't know what late means. You said late something. no final de janeiro, depois da posse. Of the E o Parminder five, não she entendeu. O was que the significa isso? latest. Late. That's irrelevant. I'm just asking for the date. Isso é irrelevante. Eu estou perguntando a data. January 20th. Ele disse 20 de Okay. janeiro. Ok. How comes nobody argued before? A gente já discutiu You isso. said number 4, then you just begin to change Vocês disseram que era o número 4 e depois começaram a mudar. after I objected. Find that interesting. Okay. Interessante. So hopefully collectively we haven't misrepresented anybody. Eu espero que não tenhamos representado mal a ninguém. So seeing as several people have said it is January number 5, I can get out of that and say that one of you said that, not me. Bom, alguém disse que seria 5 de janeiro e eu posso me tirar aqui e dizer que So Arian, if you're algum de listening, vocês disse, não drop us eu. a message and tell us what the date is because nobody's sure what it is. Então, alguém me diz o que essa data significa, porque eu acho que ninguém está seguro do que isso Okay. significa. The point I'm trying to make is that all of these 5 waymarks that we've got are connected to the 2024 election. Então, o que eu quero mostrar é que todos esses 5 marcos que temos estão conectados com a eleição de 2025. And nobody is saying anything different. E ninguém está dizendo nada diferente. That was quick. So he said it's July. Então, o Arian disse que era julho. So we have 3 people saying it's July, Então, nós temos 3 pessoas dizendo que é julho, one November and one January, uma pessoa novembro e uma pessoa janeiro. January the 20th. 20 de janeiro. Okay. Any questions?
Ok, alguma pergunta? Nora, Nora, just one second. Didn't Aaron talk with some people and modify his decision and change it to July later after he was teaching? o Arian não conversou com umas Aaron. pessoas e mudou a Aaron? sua data depois para julho? Ah, não So está claro se foi Aaron several people ou Arian. Eu acho que é Aaron. tried to brainwash him, Então, muitas pessoas tentam fazer lavagem cerebral succeeded, and then e he went back to his old ways. conseguiram. E então ele voltou para a So sua he was a Novemberer, data inicial. Ele estava usando novembro, got converted, se converteu and then he went back. e depois I voltou. won't tell you the Bible verse about that one, Eu não vou te dizer qual é o verso but you can bíblico guess. com relação a So isso, yes, mas você he pode has adivinhar. changed a little bit. Então, sim, ele mudou um pouco. But I think Debbie said that Arian's changed a little bit too. Mas eu acho que a Debbie disse que o Arian também mudou um pouco. But now Aaron is laser focused on November. Mas agora o Aaron está focado em novembro, Until we persuade him otherwise. até que nós consigamos It will come. persuadi-lo novamente. Isso vai acontecer. Any other questions? Mais alguma pergunta? Okay, so my question is, remember we've got two questions to ask them. Why is your study on the Sunday law connected to an election? Então, a minha pergunta é: lembra que nós tínhamos duas perguntas? Primeiro, por que o seu estudo da lei dominical está conectado a uma To eleição? me, that's a big change. Para mim, isso é uma grande mudança. And then the second one, why the 2024 one? E depois, por que a eleição de 2024? I think if you got those two questions answered, Eu acredito que se você consegue responder essas duas perguntas, collectively we'd move a long way to coming to some kind of consensus position. coletivamente a gente vai conseguir caminhar muito em direção a um consenso, a uma posição consensual. And we're almost already there. Because I would suggest they're all saying very similar things. Eu acredito que todos eles estão dizendo coisas muito similares. Okay, so my question was Então, a minha for this pergunta camp, era, para essa campal, is it salvational? isso é um ponto de For you, salvação para will você? it affect your salvation if you get the wrong date? Isso vai afetar sua salvação se você escolher a data errada? Maybe you've had discussions, maybe you've been online and seen some of the conversations on our forums. Talvez você esteve online vendo algumas das conversas nos nossos fóruns, ou você escutou algo aqui. And you may have heard people speaking quite strong language that if you don't accept what Elder Terry's teaching, you're going to be lost. E vocês também vão ver que algumas pessoas usaram uma forma de falar muito dura, Or dizendo que se você não aceita o que a if anciã you Terry move away pregou, from você what someone está else is teaching, you're going to perdido. be in trouble, which means you're going to be lost. Ou se você vai mudar a sua percepção para o que outra pessoa está ensinando, você vai estar em problemas, ou So seja, I want to você go back estará to the question. I perdido. want you to tell me how you view this question. Então, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, de como vocês entendem, Because it como should be vocês veem important to you, I think. essa questão. Gloria. Tell me what do you think is it's salvational to get it right or wrong? Glória, você acha que é um ponto de salvação acertar ou errar? Yes, I think it's salvational to get it right.
Sim, eu acredito que é um ponto de salvação acertar. So if you and I don't agree, Então, se eu e você não does that mean one of concordamos, us is going to get lost significa que um de nós or dois vai se become perder? lost? No, we're trying to understand the dates, so I think we're on a journey right now. I don't think we'll be lost. Eu não acho As long as que we keep studying and trying to understand. eu não acho que vamos nos So perder, if we get to a mas place where we say desde we'll just que agree to disagree, desde que nós continuemos estudando e cheguemos a um then what? acordo, nós estamos There's no numa point in talking to jornada. you anymore Tá, mas aí essa pessoa because you're not discorda changing and I'm not changing. e não vou mais conversar com você porque eu não vou mudar. I think you are trying to bring us to a consensus here, so I Eu acho don't que você está doubt that tentando we'll nos trazer a we'll um be consenso agora. disagreeing at the end. So if I'm not able to persuade some of these speakers to change their position, they're going to hold on to it. Então, se eu não conseguir persuadir um desses palestrantes de mudar sua posição, eles vão ter que esperar. And Eu they vou ter have que esperar. members who agree with them. Eu tenho membros que concordam com eles. What happens to them O que acontece com essas pessoas? or to the rest of us? Ou com o resto de nós? You said to be patient with everybody. Some people can understand it right away, but some are slow to understand. So we just have to be patient with one another. Nós temos que ter paciência uns com os outros. Algumas pessoas entendem rápido, outras mais devagar. Okay, so we're in a process of trying to understand and reconcile. But when we get to the end, if we just agree to disagree, Então, nós podemos, no fim das contas, concordar em discordar? that's what I want to try to understand. Isso é o que eu quero entender. Do you think it's salvational? Você Yes, acha que é um I ponto de think salvação? it's about Sim, methodology, and I sim, think tem a you ver com are metodologia. going through methodology. Acho que é uma questão de metodológica. Okay. Someone else have their hand up? Ok, mais alguém estava com a mão levantada? Maka, do you have do you think it's salvational? Você acha que é uma questão de salvação? I agree that it is about methodology, Eu concordo que é sobre metodologia, but I don't agree that these dates are salvational. mas não acredito que Um, seja um ponto de salvação. Gloria said we're on a journey, and I also agree with that. Glória disse que estamos em uma jornada e eu também concordo But com I don't isso. think we have to see things the same as each other. Mas I eu think não, what's important is to come and examine mas eu não acredito que todos temos que ver as coisas como o outro vê. Nós temos que examinar tudo. there might come a time in the future when we all agree, but I also think there might also be a time when we don't agree. Eu acredito que pode ser no futuro no futuro algum momento em que todos concordemos, mas também I isso pode não just don't think acontecer. it means that you're lost if your study has led you to a place where you identify a different day. E eu não acredito que se você está perdido, se o seu estudo te fez chegar a uma data diferente da minha. So no, I don't think you're lost if you have a different day from someone else. Então, não, eu não acredito que você está perdido se você tem uma data diferente de outra pessoa. Do you believe we're in the Sunday Law dispensation, that it's the event has already happened? Você acredita que nós estamos na dispensação da lei dominical, que esse evento já aconteceu? Yes, we have multiple witnesses, I Sim, believe. nós temos múltiplas Could you give me testemunhas. one Eu acredito. Você that poderia me persuades dar you that the Sunday Law has already happened? uma
testemunha que te persuada de que essa lei dominical já aconteceu? I believe it's begun. I don't necessarily believe that it's concluded. Eu acredito que isso aconteceu, mas não necessariamente de que ela está concluída. Sure, I'm just asking you what that event was that began, that's a witness for you. Eu gostaria de perguntar de o que desse evento aconteceu que seria uma testemunha para você. Generally speaking, I think of the lamb-like beast that begins to speak as a dragon. De maneira geral, eu acredito que a besta, semelhante ao cordeiro, começou a falar como um dragão. So as the laws have been changing in the É, United States as we identify as the beast, de forma que, com as can mudanças nas leis dos Estados Unidos que nós identificamos como sendo a besta, I believe that is witness. acredito que isso é uma testemunha. So you see that the Republican Party, having become or voted or become the government, and what they're doing and how they're behaving is evidence for you that we're in the Sunday law. Você então acredita que a forma como o Partido Republicano está atuando, que eles estão fazendo é uma evidência de que estamos na lei dominical? I feel like I need more witnesses to point to the election being Eu acredito que preciso de mais testemunhas que apontem specifically, para essa eleição been de a lot maneira of studies. específica, mas vários estudos aconteceram. I think for me more it's the laws that followed after the election. Mas eu acredito que tem mais a ver com com as leis que se seguem após a Before eleição. the election, Então, antes da eleição, before they got into power, antes de chegarem ao poder, the beast was like a lamb. a besta era como um cordeiro? I believe that their laws were more in line with the Constitution. Eu acredito que essas leis estavam mais alinhadas com a Constituição And there were changes taking place before the elections. e que havia mudanças acontecendo antes da eleição. Post-elections, it's more evident. Mas depois da eleição é mais evidente. Is that a nuanced answer that basically is yes? Isso é uma nova eleição uma nova resposta que basicamente significa Before the sim. election, it was like a lamb, and now it's speaking like a dragon. Então ele diz que antes da eleição era como um dragão, como um For cordeiro e agora simplicity's fala sake, como I'm um gonna say dragão. yes. Thank you. E ela diria que sim. And just to finish the point that I think you said, if it's some event that occurred connected to the election, it's not salvational if you don't know which one it was. Então, só para finalizar aqui, se você não sabe qual é esse evento conectado à eleição, você acha que não é um ponto de salvação? Correct. I believe Correto. that Eu they acredito are all pointing to the same. que todos estão waymark, apontando para the o Sunday mesmo law waymark. marco, para o marco da lei dominical. So they're all making the same emphasis, Então, todos estão fazendo a mesma ênfase, just with slight variations. mas com pequenas variações. Okay, so you don't think there's any, if you were to choose July over November, Então, você acha que se você fosse escolher julho e não there wouldn't be novembro, something embedded in a particular study that would lead you on a erroneous path?
Você não acha que haveria alguma coisa errada embebida em algum dos But the estudos que logic te between levariam July a and um November is quite caminho different. errado? Porque a lógica de novembro é bem And are you diferente. saying that both of them lead to the Republican Party being in power? E você está dizendo que ambas essas visões levam para o Partido Republicano estando no poder? Yes. Yeah. Sim. And if I might say the same thing in a slightly different way, E se eu fosse dizer a mesma coisa de uma maneira um pouquinho diferente? in July, when we see the Republican Party nominating Trump, Em julho, quando vemos o Partido Republicano nomeando Trump, a few months later, alguns meses he gets depois, inaugurated as the president. ele toma posse como presidente. So it's just a story from July to January of the rise and confirmation that Trump is the person. Essa não seria uma história que começa em julho e termina em novembro, com uma confirmação de que o Trump é essa pessoa? Correct. Correto. So I'll ask you one further question. Mais uma pergunta. If I say Se eu disser it's 28, que é 2028, 2028, 2028, we've got the wrong election, nós erramos a eleição. then is it salvational? Então isso seria Because um ponto everything de that you're salvação? believing now is completely wrong. Porque tudo que você está crendo agora está We're completamente not even there errado. yet. We would have to take a look at your study and your Nós teríamos que checar o seu estudo and see if it holds weight up against these. e ver se tem peso contra o But if que someone's já teaching something that's sabemos. completely different and says all these people are wrong, Mas e aí, se alguém vier e ensinar algo completamente diferente, dizendo que todas essas pessoas estão and erradas, therefore you're very wrong, e se você estiver bem errada, and what you're seeing isn't a fulfillment of prophecy in the way you think it is, e se o que você está vendo não é um cumprimento de profecia como você is that acreditava que era, salvational? isso é uma questão de I still salvação. don't think it's salvational. I believe Eu continuo achando que não é um ponto de salvação. Eu acredito the Sunday law is progressive. que a lei dominical é progressiva. I believe that we're correct Acredito que estamos in corretos identifying these particular elections, em identificar essas eleições em particular, but we've been wrong before. mas já estivemos errados antes. Thank you. Anyone else Obrigada. got any thoughts? Mais alguém tem algum pensamento? David, at the David. back. Douglas, and sorry, I keep on doing that. Got told off this morning. So I've been looking at the process for the elections in the US. Eu estive olhando pelos processos eleitorais nos Estados Unidos, And I dando came uma olhada, to this website that it's called 2024 Electoral College Results. e eu cheguei a esse site que mostra os resultados And they've eleitorais de identified key dates 2024, and events and what happened. e eu identifiquei eventos e coisas que aconteceram. And I'm keeping in mind that July 18th was E- the RNC convention where Trump was selected to represent the party. E tendo em mente de que 18 de julho foi a Convenção Nacional Republicana e que o Trump foi eleito next para ser one seu was November representante. Which was the election day. Depois, 5 de novembro, que foi o dia da eleição, The voters in each state chose electors to serve in the electoral college.
o dia em que se escolhem os eleitores para o colégio eleitoral. The voters in each state chose the electors Então, os eleitores de cada estado escolheram os eleitores to serve in the electoral do colégio eleitoral. So what I was trying to do is identify at what point was Trump officially the president. Então, o que eu estava tentando encontrar é em que ponto Trump se tornava oficialmente um presidente. So technically speaking, Mas, falando de maneira técnica, by November 5th, the voters have chosen the electors to serve in the electoral college. em 5 de novembro, com a escolha do colégio Then eleitoral, December 11th, 2024, the electors are appointed. They are given a certificate of ascertainment. em 11 de novembro, esses eleitores eles são certificados So that they can appoint the electors chosen in the election, in the general elections. Então, eles podem escolher esses December 11th, eleitores. the electors who are chosen, they are given a certificate of ascertainment. Desculpe, 11 de dezembro, esses eleitores estão certificados. So December 17th, Então, no dia the 17 de electors dezembro, now select the president and the vice president. esses eleitores selecionam o presidente e o vice-presidente. So for me, at this particular point, Então, para uh, mim, nesse ponto Trump, particular, yes, has been selected, but they Trump still have foi to select him. They still selecionado, have to mas officially select him. eles ainda tinham que selecioná-lo oficialmente. And then January 6th, they count the votes. E depois, então, em 6 de janeiro, eles contam os And January votos. 20th is the inauguration. E no dia 20 de janeiro, So a at posse. the inauguration now, he's officially been appointed the president. Agora, nessa posse, ele é oficialmente So what we see is a presidente. process Então, starting o que from você July vê 18th, é um processo que começa no dia a 18 de process julho, starting from July 18th to January 20th. um processo que começa 18 de julho e te leva a So 20 de janeiro. if we have followed, I know we've been wrong before, but now we believe we have the right methodology. Eu sei que já estivemos errados antes, mas eu acredito que agora nós temos a And we have followed metodologia that correta. methodology, and it has brought us to this particular point E ao seguir essa metodologia, isso nos levou a esse ponto em particular, where we are marking the waymark of Sunday law. onde nós marcamos o marco da lei And dominical. what I'm still trying to get to terms with is this issue of Revelation 17, the woman and the beast. O que eu ainda estou tentando entender é esse assunto de Apocalipse 17, a mulher e a besta. Do you have a question? Vocês têm uma pergunta? I'm bringing where I'm confused. Eu estou confuso. Because when we get to Revelation 17, the issue of the woman and the beast, this issue of Sunday law Porque is quando happening around the same time. Porque quando chegamos a Apocalipse 17, esse assunto da mulher e a besta, And before we essas could coisas estão identify the acontecendo beast ao and mesmo say it's a tempo. lion, it's a bear. But now we have this issue. Porque We have this issue where we cannot even identify what this beast is, Porque how agora it nós temos behaves uma and how it questão is. And the Sunday law is de happening que around não that time. conseguimos entender quem essa besta é, como ela se I'm comporta, o saying que the ela issue that I é. have is this issue of Sunday law, the waymark, Então, a questão que eu tenho é essa questão do marco da lei dominical. Sabíamos o is que era happening o around the urso, o same que era o time leão, around mas this agora não sabemos o que é issue of essa the besta. beast of Revelation 17 with the woman and the beast. Minha questão é saber que essa mulher, essa besta de Apocalipse So 17. before, we've been Antes, able to identify waymarks right away to a point. nós conseguimos identificar os marcos em um But ponto, now we are in this days period where we're trying to identify the woman and the beast.
Mas agora, nesse momento em que nós estamos tentando And the entender o Sunday que é law a waymark besta is happening around this time. e a mulher, o, o marco And da the lei dominical fact está that we've acontecendo. identified is that this period from July 18th to January 20th Este período de 18 de julho a 20 de janeiro to be this Sunday way, like to be this Sunday waymark. So now é esse marco da I know lei that before dominical. we had an issue Eu sei que antes nós with tínhamos uma identifying questão a period, a waymark being a period or a point. ah, de entender que esse marco poderia ser um ponto ou um I don't período. mean to interrupt, but I'm not sure the point you're making or if there's a question anywhere. Eu não gostaria de interromper, mas eu não estou entendendo o ponto que você está fazendo ou se tem uma pergunta aí no meio. Okay, so if I can just summarize, Se eu the Sunday puder waymark, is it resumir, a period or is it a point? I think that's the confusion for me. a confusão para mim é: o marco da lei dominical é If um it's a ponto ou um period, período? Se é um you have to have a período, beginning and the end. Do you agree with você that? tem que ter um ponto de início e um ponto de fim. Você concorda com isso? Yes, I agree with that. And Concordo. would you agree that you'd want to know what the beginning of that period is? E você concorda que você Yes. gostaria de saber quando começa esse período? Sim. So whether it's a period or a point doesn't Então, make any difference, does it? se for um período ou um ponto, não faz nenhuma diferença, faz? Because a point and a period both begin at a point. Porque tanto um período quanto um ponto começam em um ponto. And that's the one that we'd want to be certain about. E é isso que a gente quer entender, ter certeza. That's a question. Isso é uma pergunta. Yes. Okay? Sim, ok. The next, That's the question. I've just clarified that point. Yes. Let me summarize what I've just said. Deixe eu resumir o que eu acabei de dizer. This idea or this confusion that people have about points and periods is, I think, irrelevant. Eu acredito que essa ideia ou confusão que as pessoas têm sobre pontos e períodos, eu acho que é irrelevante. Because if anybody tells you, several people have said, the Sunday law is a year, Porque se alguém te disser que a lei dominical é um ano, or bookending, ou que elas don't be marcam o confused by início e o those final, terms. não se confundam com esses termos. Pin that person down and ask them what the beginning of the year is, what the first book is at the beginning. Então, pega essa pessoa e pergunta para ela, quando começa? Qual é o primeiro, Because that's the most important thing. a primeira data? Porque essa é a coisa And mais if someone just says importante. it's a period of time, E se alguém disser para você, é um período de tempo, that they're saying that they don't know the answer to the question. isso significa que eles não sabem a resposta para a All of us pergunta. should be sure of what that start point is. Essa pessoa tem que estar segura de qual é o período, o If we ponto decide inicial. that it's not salvational to know, E se você disser que isso não é um ponto de salvação, that's the point I wanted to ask. porque este é o ponto que eu gostaria de perguntar para você. But everybody should know that whether it's a singular event or a period, it has to have a beginning. Mas todo mundo deve entender de que se for um ponto ou um período, tem que ter um início. So that changed from a question to a response, I guess. Então, isso So you've laid out deixa the de ser uma process pergunta para se tornar uma resposta. from July to January. You then mentioned Revelation 17. Você mencionou Apocalipse Were you saying that 17 falando sobre esse It's período. interesting or coincidental or providential Você não disse se era uma coincidência ou that providencial the subject of Revelation 17 is happening in the time period of the Sunday law. de que esse assunto de Apocalipse 17 Is está that what you're saying? acontecendo no período da lei dominical. É isso que você está My dizendo? understanding is
Meu the entendimento é issue of the este, Sunday law é que o assunto da lei dominical is happening around this subject of Revelation 17, está um, acontecendo em torno de where we see a woman Apocalipse riding on a 17, beast. em que nós vemos uma mulher montando uma besta. Is that a surprise to you? It's my understanding. That's my Este é o understanding. meu entendimento. Is that what you would have expected? Isso é o que você esperava? Correct. Correto. Good. Ok. Anyone else? Mais alguém? Oh, you had your hand up? Yeah. Oh, sorry. I thought you'd finished. Sorry. So just to finish so it was like the vagueness. Here, let me use the vagueness because of not being clear exactly about this woman and the beast. Eu não tenho, How he is, how he operates, não, what he's like right now não tenho is certeza equivalent de to quem, what this subject of the Sunday law waymark is. de quem seriam essa besta e essa mulher nesse contexto do marco da lei So dominical. then we have a go at. Sorry, Murray, I can't hear you. Yeah, I heard that. I understood that. So who's being vague about the woman and the beast? Então, quem está sendo vago com relação a essa Vague might be the wrong mulher word, but e a besta? that's what in my mind is like the haziness around how this woman and the beast operate right Okay. now. So Existe uma confusão sobre quem essa mulher e essa besta são neste momento. are you saying that Aaron doesn't understand the woman and the beast properly Você está dizendo que o Aaron não entende a mulher e a because besta he hasn't explained them to your satisfaction? It's all vague. certinho? Porque você acha que tá vago para você a forma como ele explica? I'm not saying about Aaron, I'm saying for me, that's my confusion right there. Eu não tô falando do Aaron, eu tô dizendo que para mim é o que tá me I only mentioned trazendo Matt Aaron because he's on the confusão. first of the list. I could just go down. Tell me which one's explaining the woman and the beast without vagueness. Me diz quem é que está explicando a mulher e a besta sem ser algo vago. Saying for myself, this is where I am to understand the woman and the beast and the Sunday law issue. But from what I'm looking at, I've not understood yet completely what I can paint that picture and say this is what it is. Eu não estou entendendo o que significa, eu não consigo ainda pintar completamente essa figura. Is that code word for none of them? Então, isso seria que nenhum deles está entendendo. That's Nenhum not deles concluded explicou. my investigation with all their studies. Eu ainda não concluí a minha investigação de todos os estudos desses So Ellen apresentadores. may have done that job really well, but you haven't watched her presentation, so you can't comment. Is that what That's you right. just said? Então, você está dizendo que a Helena fez o trabalho dela muito bem, mas que você ainda não fez o seu trabalho de assistir as suas apresentações, então você não pode responder. I just have to tell you to do some more watching, some more studying. Ou você está dizendo que essas pessoas têm que I thought fazer you were mais blaming them estudos? for the vagueness. Eu acho que você estava culpando eles por No, not por blaming them. por seus estudos serem Okay, vagos. you're blaming yourself. Então você está se culpando. Do you have any thoughts on who the woman and the beast is? Você tem algum pensamento sobre quem é a mulher e quem é a besta? Because I've not concluded, I'll just let it go. But from what I'm looking at, I've not understood it completely yet. Pelo que eu estou estudando, não consegui entender tudo ainda. Okay. Ok. Did you watch the presentations I did recently? E você então viu as Yes, I watched apresentações some que of eu them. fiz recentemente? Sim, eu And as that vi. was all still vague for you? E I'm continua still vago processing para them. você? Ainda Ok. estou processando. Ok. Anyone else? Mais alguém? I hope you don't mind. Elder Shemaine, can I ask you if you think it's salvational?
Chimene, você se importa de comment? perguntar para você se você acha que é um ponto de salvação? Jonathan? Não tem comentários. Jonathan, No comment. também não tenho o que comentar. So is the question still, is it salvational? Yes. Yeah. A pergunta ainda é se isso é um ponto de salvação? Sim. So I was thinking about the other question, Eu the estava opposite of pensando the sobre question, a outra pergunta, which would be, is it not salvational? e não creio que seria um ponto de salvação. Um, so from the perspective of, from a prophetic perspective, De uma perspectiva profética, understanding certain truths or understanding truth in general entender algumas verdades ou entender a verdade de maneira that geral, comes from the methodology that we use in the movement isso vem da metodologia que usamos no movimento, is established based on the understanding of certain events happening on certain dates. e isso se estabeleceu a partir de dizer, And so having the knowledge de of these notar dates eventos acontecendo em datas and the events that específicas. happen on those dates E ao notar essas datas e os eventos que acontecem nessas datas, leads us on a certain path isso nos leva a um determinado of caminho truth. de verdade. And so I would say yes, Então eu diria having sim, yes. Yes, okay, so yes, having the right understanding of the events and the dates então ter o entendimento correto dos eventos e das datas, having the right dates established ter bem estabelecida a data and correta understood e entendida, would be salvational. isso seria uma questão de Because then salvação. otherwise, if you choose the wrong date, Porque se você escolhe a data errada, you'll be going down the wrong path. você vai estar no caminho errado. Or we can otherwise ask ourselves, what's the importance of knowing the right date of an event? Podemos nos perguntar sobre a importância de saber a data correta de um What determinado evento. significance is it to know what the right date of an event is or not? Qual é a significância de conhecer exatamente a data e o evento Do you have a correto? particular position? Você tem uma posição em particular? Um posicionamento em particular? Yes, I thought I had said yes. I believe it's salvational. Sim, eu That's my acredito que é um position. ponto de salvação. Essa é a minha posição. Oh, sorry, Meu I was posicionamento. asking different. Do you have a position if it's 1, 2, 3, 4, or 5? Você tem uma escolha de um posicionamento sobre se é 1, 2, 3, 4 ou 5? Leaning towards July 18, although my studies are not conclusive still. Eu tendo a acreditar em 18 de julho, embora os meus estudos ainda não sejam conclusivos. But I'm open to more light and more truth. Mas eu estou it aberto a comes to receber me. mais luz e mais verdade So if you went que possa 3rd chegar a July mim. Então, se você acredita que é julho and Eleanor says it's January, you're sort of 6 months too soon, e Helena diz que é that becomes a salvational matter. com uma think it diferença de is. 6 meses, isso se torna um ponto de salvação? So it's not salvational. Você acha que é? It is Uma questão de salvational because salvação? we're not agreeing on the same dates. Okay, so it Eu is. acredito que sim, porque Yes. nós não estamos concordando na mesma data. Anyone else? Mais alguém? Kathy, Kathy, do you have any thoughts? Does it feel salvational to you if you get it wrong? e para você é um ponto de salvação se a gente erra? Ela diz que não. So whoever's right or wrong, it doesn't rise to the level of salvation.
Então, se alguém tiver certo ou errado, isso nos leva ao ponto da salvação. And is it salvational to know that we're in the Sunday law period? E para você é uma questão de salvação saber que nós estamos na dispensação da lei dominical? No período da lei dominical? Oh, I haven't looked at it that way. Eu não vejo isso dessa forma. Basically the same question that I asked Maka. Baseado no que eu acabo de dizer. Or is it 1 year into it? Or we're got 3 years to go? Você acha que a gonna say gente no. tá há um So ano ou a gente ainda tem 3 anos para it doesn't make any difference if para isso? we are in the Sunday law or period or not in the Sunday law period, whether we understand it or not, it makes no difference Para você não salvationally. faz diferença em termos de salvação se nós estamos ou não no período da lei dominical? Correct. Ela diz, correto. Thank you. Obrigada. Obrigado. Is it salvational to know about Panium? É uma questão de salvação saber sobre pânio? If I were to say it in a sort of a generic way, the Ukrainian war. De forma genérica, sim, saber sobre a guerra da Ucrânia. Is that salvational? Isso é uma questão de I've not salvação? entertained that thought before. Eu não pensei Um, sobre isso antes. I don't know. Eu não sei. Don't think I'm pushing you. Ellen Eu White acho que eu says tô it's the great test. forçando você. Ellen White disse que é o grande teste, a The grande Sunday law. Are prova. you familiar with that? A lei dominical. Você está familiarizada com isso? Ela diz que And sim. if I said, I don't want to get into the intricacies of it, so I hope I'm not going to get misquoted. Então, eu não gostaria de entrar assim nas I complexidades say the great disso test para was não ser last mal Monday, interpretado. and I didn't see you sit in the test with us, Por exemplo, e se o teste and I fosse didn't no see you último, sit in the test. You weren't in the room with us. na última segunda-feira e eu não vejo você nesse teste conosco, no mesmo That wouldn't lugar worry que you. nós. Isso não You wouldn't te say, "Oh, assusta? I failed," Você não perceber? Você pensar, nossa, eu falhei. and your answer would be, "I didn't know." So it was next week. I guess because I'm looking at a period of time. Like 2014 was. My question was not what the date is, it's to know that you're in that dispensation. Yes, that would be important. So my question was, is it salvational to know that you're 1 year, depending on how you calculate, you're you're at the beginning of the Sunday law dispensation, or it's going to happen in another 3 years? Is it salvational to know? Um, I need more time. Okay. So you didn't like my question to say, don't miss the great test. Correct.
We'll go with Debbie and then, oh, no, we'll go with David and then come to Debbie. So I just had a question. If we could define what we mean when we say salvational, Est-ce qu'on peut décrire le mot salutaire? perhaps that will help us to be able to respond maybe more You don't- definitively, yes or no, which way, like whatever our position is. You don't go to heaven. That's how I understand salvational to me. You don't go to heaven. Unless I don't know if people understand it differently. Is that how you understand it? That's part of it. Or you understand it in a different way? No, not that I think it's different. I just think that that's not all there is to it. Because it's a process. Salvation is a process. C'est un processus. Yes. Oui. I agree if we're going to use the idea that of sanctification or the path to salvation, but there comes a point when the world ends that you're either on that side of eternity or this side. It's either eternal death or eternal life. I agree. Mais je pense qu'à un certain moment, on sera soit d'un côté ou d'un autre, on aura la vie éternelle ou pas. I agree with that. D'accord. And I think that's how that is what my viewpoint is too. okay. C'est le point principal. So going to the question that I asked Kathy, not saying this is accurate to what end time prophecy looks like now, On représente les prophéties de fin des temps. Non? but if a group of people stand up one day on Pentecost in our day and age, and they say, this is the message from God. And someone says, no, it's not. Is that a salvational issue? So I'll rephrase it because they say, come out of her, my people. Because Babylon's fallen. And if someone says it looks pretty good to me, we would call that either the great test for them or a salvational message. I thought that's how most of us viewed those models. You can respond or not. It wasn't a specific question to you, sorry. I'm not sure if you were asking me a question or just making a general statement. I'll ask you a question. Someone says the Sunday law has happened in 2024 or 2025. And if you say, maybe it isn't, maybe it is. If the person was correct that the Sunday law has happened, is that a salvational thing to either accept or reject that understanding? Là, est-ce que ça a un côté salutaire ou pas? Since it pertains to salvation, I would say yes, it is salvational. Excellent. Oui, c'est salutaire. I don't know if you can
Debbie and Jonathan can hold your questions till the next presentation? When you're able to remember them? Okay, so I want to summarize. Ok, então eu quero resumir. Unless those 5 speakers come back and tell me or you differently, A menos que esses palestrantes tenham um entendimento these diferente, are the 5 dates or essas 5 são events that they speak about. as 5 datas ou 5 eventos de que eles falam. All of them are connected to the 2024 US election. Todos All of eles them. estão conectados com as eleições dos Estados Unidos de 2024. So all of these teachers are telling us collectively as a singular voice, the Então- Sunday law has begun. Então, todos esses 5 professores estão dizendo em voz singular de que a lei We dominical are começou, already in the Sunday law period. de que nós já estamos no período da lei If we dominical. think of the Sunday law as a waymark, as a singular event, Se pensamos a lei dominical como um evento singular, some are saying that's done and dusted, that waymark. Which means that now alguém pode your dizer que focus esse should evento be on já the next one, passou. which should be the increase of knowledge. E que nós já estaríamos, então, no aumento At de least one of conhecimento para o them is próximo marco. suggesting that the Sunday law event has not ended yet. Alguns disseram que esse evento da lei dominical ainda não terminou, But all of them are saying we're in the Sunday law. mas todos disseram que nós estamos na lei dominical. From what I've gathered, Do que eu consegui juntar, if I say there are 2 questions, se eu is disser it que temos salvational to know what that start date was? 2 perguntas, é uma questão de salvação saber quando é o Question ponto one. inicial dessa lei dominical? Question 2, E a segunda pergunta, all of those speakers with a singular voice are telling you it's already started. todos esses palestrantes em uníssono estão dizendo que já começou, We're now in the Sunday law. de que agora nós estamos na lei dominical. Do you believe that? Você acredita nisso? Do you think there are other options? Você acredita que tem outras And opções? is it salvational to believe or to understand that you're in the Sunday law period? E é uma questão de salvação entender que nós estamos no período da lei Or it won't dominical? affect you if you say, I don't believe it. Ou não vai te afetar se você dizer que você não And acredita we nisso? really are. If you get it wrong, that's my point. E você estaria perdido se você errar. So 2 questions. Is it important to know the start date salvationally? Então, em termos de salvação, é importante saber o início, And is a it data important to know inicial? that you're in that dispensation? Ou é importante você saber que você And está I'm using the nessa word important dispensação? as a substitute for salvational. E eu estou usando essa palavra importante como substituto de salvacional. Let's pray. Vamos orar. Holy God, we thank you. Santo Deus, nós te agradecemos. We ask that you would help us to take these issues seriously. Te pedimos que o Senhor nos ajude a tomar esses assuntos com Inspiration seems seriedade. to show us A inspiração parece nos mostrar that the subject of the Sunday law que o assunto da lei dominical is one that affects our salvation, é um assunto que afeta a nossa salvação. whether or not we will stand on the right side or the wrong side Seja que nós estamos no lado correto of the ou great errado controversy. do grande We pray that conflito. we would have a clearer understanding Nós oramos para que tenhamos um entendimento mais claro of these matters. desses In assuntos. Jesus' name, No amen. nome de Jesus, amém.